Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Bom dia às pessoas que já estão aqui nessa manhã. Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas. Quero acolher de forma especial a Helga Finato, faz parte do nosso presbitério, a Solde Sievert, a Luciana Emília Rode Zangetti, a Josiane e o Rogério Kalinck. Sintam-se bem-vindos ao nosso culto nessa celebração dessa manhã. Compartilhe o link, convide outras pessoas para acompanhar o nosso culto nessa manhã.
Naquele dia, todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele, ele nos salvou. Palavra de Isaías 25, versículo 9. Com essa palavra de esperança que vem de Deus, eu quero acolher vocês com um bom dia. Sintam-se muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa celebração. Mais um dia que o Senhor oferece a nós. Temos que andar mesmo que nem sempre tenhamos certeza sobre o nosso caminho. Temos que enfrentar as situações embora nem sempre saibamos como fazer. Temos que tomar decisões mesmo sentindo-se ou sentindo-nos desamparados. Mas nós confiamos em Deus. Temos fé e ela nos leva para a frente. Que Deus os abençoe, os guarde aqui nessa nossa celebração. A você que está em casa também nos acompanhando pelo Facebook, sigamos em frente, porque temos fé. A comunidade pode se assentar e eu convido para cantarmos o hino 478, Damos Graças ao Senhor. Você que está em casa e conhece essa canção também pode nos acompanhar. Damos graças ao Senhor. 478. Celebramos esse culto em nome de Deus, que é Pai e Mãe, em nome de seu Filho Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo. Amém. Como preparação para esse encontro com Deus, confessemos os nossos pecados. Após cada pedido, vocês estão convidados a orar comigo, dizendo: Deus eterno, pedimos perdão. Deus eterno, pedimos perdão. Eu convido a comunidade a colocar-se de pé. Porque nos afastamos de Ti, porque não oramos o suficiente, pedimos. Deus eterno, pedimos perdão. Porque não nos atrevemos a orar com fé, porque nos descuidamos do Teu mandamento de amor, pedimos. Deus eterno, pedimos perdão. Por nosso ressentimento contra quem nos faz sofrer, por nosso egoísmo que nos faz buscar primeiro o interesse particular, pedimos. Deus eterno, pedimos perdão. Por nossa falta, porque nos falta entusiasmo para fazer o bem,
porque resistimos na hora de sermos instrumentos de tua paz, pedimos. Deus eterno, pedimos perdão. Porque não temos testemunhado a esperança cristã, porque cremos tão pouco que és a ressurreição e a vida, pedimos. Deus eterno, pedimos perdão. Por todos os nossos pecados, em pensamentos, palavras e ações, pedimos. Deus eterno, pedimos perdão. Quando confessamos de forma sincera o nosso pecado, Deus nos acolhe. Deus não gosta do pecado, mas ama o pecador. Por isso, sigamos em novidade de vida. Eu vos anuncio o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Deus do amor e da compaixão, nos reunimos na Tua presença, porque cremos que só Tu podes dar rumo à nossa vida. Reunimo-nos diante da Tua face, porque cremos que nos enxergas, nos carregas, nos perdoas e enxugas nossas lágrimas. Dá-nos o Espírito Santo para acolhermos com fé e devoção a Tua palavra neste domingo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar e eu convido para cantarmos o hino 152. Também quem está em casa é bem conhecido pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Cante conosco, 152. Nesse mês de outubro, mês da Reforma, nós então nos propomos a cada domingo refletirmos sobre um dos 4 pilares então da nossa espiritualidade, da nossa fé luterana, né? Já que estamos no mês da Reforma. Domingo passado, a pastora refletiu e trabalhou conosco o primeiro pilar, Jesus Cristo. E hoje então nós queremos olhar para o segundo pilar. Texto básico nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 4 a 10, que nós queremos então ouvir.
E assim está escrito na palavra de Deus, ouçam. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Até aqui. Para aqueles que creem, palavra da salvação. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam nesta manhã, neste momento, com todos nós. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, pense no amor que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo. Pense no amor que você tem pelos seus filhos. Pense no amor que você tem pelos seus pais. E se eu perguntar, qual é o tamanho deste amor? Qual é o tamanho deste amor? E ainda, por quê? Por que você os ama? Você consegue dar uma resposta satisfatória a essas perguntas? Se eu fosse responder pensando nas pessoas que amo, não seria pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Simplesmente amo. Por quê? Teria que responder como as crianças muitas vezes respondem, né? Porque sim. Porque sim. Por que você recebe o amor das pessoas que te amam? Porque eu recebo amor das pessoas que me amam. Com certeza não é por aquilo que faço ou deixo de fazer. Porque assim, se assim fosse, seria um amor falso. Eu estaria querendo comprar o amor, merecer o amor por causa das minhas atitudes. Pense agora num amor maior. Um amor maior do que este que você sente pelos seus. Um amor tamanho que é capaz de permitir que alguém deixe que seu único filho fosse morto na cruz, fosse morto para salvar pessoas cruéis, pessoas más, que não merecem tal sacrifício, que não merecem tamanho gesto de amor. Quem fez este gesto, esta atitude? É claro que nós estamos falando do amor de Deus. E vem a pergunta também, por que Deus fez isso? Porque sim. Ele fez isso, permitiu que o seu único filho se sujeitasse à morte na cruz, porque Ele simplesmente nos ama. O amor verdadeiro não tem lógica, não segue as razões, as lógicas da razão, as leis da razão. E Martim Lutero, ele redescobriu esta graça, esse amor imerecido
que Deus nos presenteia. E essa graça é o segundo pilar da reforma de Martim Lutero, que nos lembra da nossa espiritualidade luterana. Essa redescoberta, nós somos salvos pela graça de Deus, trouxe alegria à vida de Martim Lutero. Eu diria, deu graça, a vida de Lutero ficou com graça. Porque nós sabemos que uma vida sem amor é uma vida sem graça, é uma vida sem sentido. Antes dessa redescoberta, Martim Lutero tinha uma vida muito triste. Depois, a vida passou a ter graça. E em muitos momentos, através de palavras e gestos, Jesus nos falou a respeito desta graça de Deus. E uma das parábolas que exemplificam bem este amor, esta graça, Jesus contou na parábola bem conhecida do filho pródigo. Aquele filho que pede a herança adiantada do pai, sai de casa, gasta tudo de maneira egoísta e já sem nada mais, ele volta para casa. E de longe, o pai o reconhece, corre em sua direção e o abraça. E aquele abraço foi o abraço da alegria daquele pai, do amor pela volta do seu filho. E aquele pai não perguntou: onde você gastou a herança? Por onde você andou? Nada disso. Mas ele faz uma grande festa com as melhores comidas e lhe dá de volta a dignidade de ser seu filho. Um filho gasta tudo, quando não tem mais nada, retorna para casa e é acolhido pelo pai. Será que isso foi justo? É justo isso? É claro que não, se nós vamos pensar na palavra justiça. E aí está a dificuldade que temos em compreender ainda hoje a graça de Deus. A justiça de Deus está baseada no amor. E essa dificuldade que temos em compreender a graça e o amor de Deus, ela não é nova. Por isso que Jesus, na parábola, ele falou do filho mais velho, aquele que havia ficado em casa. Ele também não aceitou o retorno do mais novo para casa. Ele também não aceitou, não pôde compreender aquela atitude do pai, não podia compreender o amor do seu pai. A parábola termina ali, né? O filho não compreendendo a graça, o amor do pai. Eu fiquei tentando imaginar como deve ter sido a vida, não está na parábola, né? Mas eu fiquei imaginando como deve ter sido a vida daquele filho mais jovem, quando ele experimentou o amor do pai, quando ele retornou então para a sua casa. E em minha imaginação eu vi aquele filho mais jovem servindo ao pai, agora com alegria, agora com gratidão. Ele deve ter feito as mesmas coisas que antes ele fazia, mas algo diferente o movia a fazer o trabalho que ele sempre fazia. Não era mais para ganhar alguma coisa, mas era em gratidão por aquilo que ele já tinha recebido do seu pai. Ele já tinha recebido tudo aquilo que ele precisava. E eu vejo a vida daquele jovem, então, agora com graça, uma vida alegre, uma vida com sentido. Queridas irmãs, irmãos em Cristo, essa graça de Deus, ela está presente em nossas vidas desde o nosso nascimento. Qual é a sua graça? Antigamente se perguntava, né? Qual é o seu nome? A tua vida é uma graça, é um presente de Deus. O teu batismo é uma demonstração do amor, da graça de Deus, que te chamou de meu filho, minha filha, quando você foi batizado ou batizada. Isso antes mesmo da gente poder dar alguma resposta ao nosso Deus, ter alguma atitude positiva para com Ele. Deus já nos chamou do batismo de meu filho, minha filha.
Isso é a graça de Deus. Talvez pode nos surgir uma pergunta, diante dessa graça. Então nós não precisamos fazer nada para merecer o amor de Deus? Não precisamos fazer nada para conquistar o amor de Deus? E a resposta é não. Jesus já fez tudo. Está consumado, ele disse na cruz. Tudo o que precisava ser feito para nós termos o amor de Deus como um presente, eu já fiz. O que nós fazemos sempre é em resposta àquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos deu, o perdão, a vida com sentido e a nossa herança, que é a vida eterna. O que fazemos, as obras do que nos fala o apóstolo Paulo também na leitura que ouvimos, será sempre em gratidão àquilo que já temos. Uma criança recebeu um picolé de graça de um desconhecido na praça. E ela perguntou então o porquê do presente. E o desconhecido simplesmente disse: eu recebi meu primeiro salário e eu estou agradecendo, estou feliz, estou fazendo isso por ti. Um membro traz toda semana uma cesta básica aqui na comunidade para ajudar famílias que não têm o suficiente. Trazemos as nossas ofertas à igreja para que a palavra de Deus, a palavra do amor de Deus, continue alcançando mais e mais pessoas. Nos dispomos voluntariamente a servir na comunidade ou também em outro setor da sociedade para o bem-estar das outras pessoas. Vivemos uma vida a partir da ética cristã. Perdoamos quem não merece o nosso perdão e tantas outras obras, tantas outras situações. Essas são as obras de pessoas que se sentem amadas, agraciadas por Deus. É sempre uma resposta ao amor que já recebemos de Deus. Fazemos obras do amor não para conseguir conquistar algo para mim, para si mesmo, mas para o bem-estar do outro. É isso que o amor faz. A graça de Deus e seu amor nos motivam a amar verdadeiramente. E claro, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que essa mensagem da graça imerecida de Deus, ela vai contra os valores que o mundo prega, a maneira como o mundo vive. O mundo valoriza as obras, o conhecimento, o empenho, a posição social, a força, a produtividade. E é um mundo realmente muito desumano, muito frio, que nos causa até medo. Um mundo que não olha para as pessoas, para o seu bem-estar, mas para os números. Um mundo que abandona aquele ou aquela que não consegue mais produzir. E eu diria como nós estamos sedentos de redescobrirmos essa mensagem da graça de Deus. A mensagem da graça de que Deus nos ama sem nós merecermos. É um anseio que todos nós temos de ser amados, amadas, acolhidos e acolhidas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, dos nossos fracassos, da nossa improdutividade, das nossas limitações. E a palavra de Deus nos diz que é possível esse mundo. Deus, Ele ama as pessoas antes de que elas possam fazer qualquer coisa. E também continua amando depois que elas não conseguem mais fazer nada. Nas palavras e gestos de Jesus, na sua entrega à morte de cruz, nós temos a prova da misericórdia, da graça, do amor de Deus. E nesse amor de Deus, nesta graça, nós somos convidados a crer, a confiar.
E o que Deus espera de nossa parte é essa confiança nesta graça, nesse amor dele por nós. Deus espera de nós a fé. E a fé é o terceiro pilar da redescoberta de Martim Lutero, que nós queremos então conversar e refletir no próximo domingo. E Deus guardará as nossas mentes, corações em Cristo Jesus. Amém. Nós queremos confessar a nossa confiança, a nossa fé em Jesus Cristo, em Deus Pai, no Espírito Santo, através das palavras do Credo Apostólico. Quem puder se colocar de pé, então, que eu faça. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós podemos nos assentar. Eu convido para nós louvarmos ao nosso Deus com um hino também do tempo da Reforma, né? A melodia, às vezes, ela não é mais tão conhecida. O hino número 511, que nos fala justamente desse segundo pilar. 511. Os avisos desta manhã, o próximo culto aqui nesta comunidade será no dia 18 de outubro, próximo domingo às 19 horas. As ofertas recolhidas neste culto serão destinadas para a formação e missão nos nossos núcleos. Nós pertencemos ao núcleo Sol de Maio, no nosso sínodo são 4, Girassol, Sudoeste e Mato Grosso do Sul. Então, para este trabalho de formação nos núcleos é a nossa oferta, que será recolhida na saída, então, lá na cestinha você pode pôr a sua oferta.
A secretária está de férias, a Kátia, a partir de amanhã até o dia 27. Por isso tem mudanças no atendimento na secretaria. Estará aberta na terça de manhã e quarta de manhã e na sexta durante o dia todo. A Kátia retorna no dia 28. Ela precisou então tirar esse período de férias. Terça e quarta de manhã e sexta-feira o dia todo. Eu quero fazer um convite especial para as crianças. Amanhã é o dia das crianças, né? Então, a nossa paróquia, as orientadoras da paróquia estão organizando um drive-thru para o dia 17, no próximo sábado. Todas as crianças da paróquia estão convidadas, de todas as comunidades, da Martim Lutero, de Bom Princípio, de Sede Alvorada, de São Luís, de Concórdia, de São Pedro do Iguaçu. Todas as comunidades, as crianças estão convidadas. O drive-thru vai ser no pátio aqui da comunidade, entra pelo portão, tem várias paradas, então que eles vão receber pequenos mimos, e assim a gente também quer alegrar as crianças e se fazer presente na vida delas com um pequeno livro que fala sobre a história de Jesus e outras coisas mais. Lembramos também que nas comunidades do interior, então, a partir da próxima sexta-feira, já divulgamos que os cultos estão retornando de forma presencial. Divulgamos também todos os dias e horários, conforme vocês receberam pelo grupo do WhatsApp. Divulguem também essas celebrações em todas as comunidades. Eu convido a comunidade para nós cantarmos uma música infantil, com gestos, já que é o dia das crianças, né? 552. Pedro, Tiago e João num barquinho. Essa vocês devem conhecer da infância de vocês também. Eu convido a comunidade para se colocar de pé, né? Vamos cantar com gestos. O José vai puxar para nós. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Cristo veio andando. Espera aí, José, temos que... O pastor vai te ajudar lá. Vamos lá, de novo. Quando a gente ouve o pedido de Jesus, realmente a nossa vida se transforma. Assim como foi com aqueles discípulos que jogaram as redes da primeira vez e nada aconteceu. Ouviram a palavra e a vida deles se transformou com muitos peixes.
Que Deus abençoe todas as crianças de nossa paróquia, também da nossa cidade, do nosso estado, do mundo todo. Que a palavra de Deus também alcance essas crianças, produza muitos frutos nas suas vidas e que nós também possamos nos sentir responsáveis por esse cuidado e esse amor de Deus na vida delas. Amém. Eu convido para a nossa oração final, assim como estamos, oramos. Senhor, obrigada pela Tua palavra de amor, que nos lembra da Tua graça. Continue nos animando a arregaçar as mangas em gratidão a tudo que o Senhor fez por nós. Neste encontro que promoves conosco e entre nós, ó Deus, recordamos e te pedimos pelas pessoas que a dor e a preocupação impedem de estar alegres. Sê Tu com elas, Senhor. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão tristes e sós, as que perderam entes queridos e que até se distanciaram das que amam. Sê Tu com elas, Senhor. Pedimos-te pelas pessoas que perderam seu trabalho, especialmente pelas que se sentem fracassadas por não encontrarem nova chance. Sê Tu com elas, Senhor. Pedimos pelas pessoas que perderam a alegria, seja por causa da injustiça, porque a vida se lhes tornou pesada por falta de compreensão. Sê Tu com elas, Senhor. Intercedemos em especial nesse dia por todas as situações que foram mencionadas de forma online. Intercedemos pela família da Lúcia Lauter, que está em luto pela perda do seu irmão, o Pedro Follmann. Sê Tu com eles, Senhor. Também intercedemos pelo seu Edemar Schanenberg. Cuida, ó Deus, dele e de toda a sua família. Cuida das pessoas que têm estado ao lado dele nesse tempo de doença e especialmente com ele. Sê Tu com ele, Senhor. Também, ó Deus, intercedemos pela vida do seu Ivo Billing. Sê Tu com ele também, ó Deus, e com toda a sua família nesse tempo de recuperação. Te somos gratos pela vida e pela família do seu Rodolfo Zisman. Sê Tu com ele e com a família também. Te somos gratos, ó Deus, em especial a Laci Boeck. Agradece pelo nascimento da sua neta, a Kemuli, filha da Josiane e do David. Sê Tu com eles, Senhor, nessa nova vida. Tudo mais pelo qual queremos agradecer e pedir, o fazemos em conjunto, na oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Podem estender as suas mãos para a frente. Que a paz do Senhor te acompanhe no caminho da vida. Que te dê forças nas lutas diárias que terás. Que esta mesma paz te dê um sono restaurador e possas ver a cada amanhecer um sinal do amor e da graça de Deus. Que possa ser para outras pessoas sinal de compromisso e de bênção. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se assentar e nós cantamos um hino de bênção também, hino 288, Vem, derrama a paz. Que Deus esteja com vocês, você especialmente que está de forma online acompanhando o nosso culto. Vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Amém.